pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em mais um capítulo do nosso podcast da FATD Consultoria. Toda semana um convidado novo, um convidado especial aqui no nosso escritório em Campinas. A FATD Consultoria que você já conhece, atua em todos os segmentos da área de recursos humanos. E a ideia do nosso podcast é trazer, além de entretenimento, um pouco de informação, né? A gente conversar sobre temas diversos, trazer informações atualizadas e hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu até me emociono em participar desse podcast hoje porque a gente está aqui com o Dr. Naldo. Dr. Naldo Camargo é advogado, ele vai falar um pouquinho da formação, quero depois que você conte pra gente como você se formou, as suas especializações, tá, Naldo? Mas eu tenho um carinho muito grande porque o Naldo foi meu ex-aluno. Ou sempre aluno, que a gente fala, né? Tivemos uma oportunidade muito boa de estarmos juntos na Guardinha de Campinas em 2006, né, Naldo? E desde então a gente tem esse relacionamento, essa amizade, e hoje os serviços jurídicos da FATD Consultoria são prestados pelo escritório do Dr. Naldo. A ideia hoje é fazer um bate-papo muito gostoso para a gente conversar sobre o direito empresarial. Então, Naldo, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Imagina. Conta pra gente, Naldo, até para você poder se apresentar aqui para o pessoal. Fala um pouquinho de você, da sua história, da sua formação. Bom, como você mesmo disse, fui seu aluno, né, há alguns bons anos. De lá para cá, eu sempre fui apaixonado pelo direito. Em 2009, eu entrei na faculdade de Direito e desde então fiz estágio logo nos primeiros meses. Passei por departamentos jurídicos, por escritórios e sempre me apaixonando pelo direito. Fui focando aos poucos no direito empresarial, né? Atendi escritórios que atuavam em defesa da empresa, de empresários, e aí decidi, há 8 anos, abrir meu próprio escritório e seguir como advogado mesmo, né? Agora eu completei 8 anos como advogado. 8 anos já como escritório? Como advogado com carteira da OAB e com escritório, mas eu estou na área aí desde 2009. Então são alguns anos, né? 15 anos praticamente. Isso aí. Então tenho essa vivência e eu só me apaixono a cada dia mais pela área jurídica, pelo direito e ajudar pessoas, negócios a prosperar, né? Perfeito, Naldo. O direito acho que é uma área realmente muito complexa, né? Eu não sei para quem está assistindo, às vezes nós temos advogados aí que vão assistir também, colegas seus da OAB e tudo mais, mas para nós que somos leigos, a gente entende o direito em duas nuances, né? É a proteção, é aquilo que nos faz ter uma visão legal das situações da sociedade em si, mas ao mesmo tempo a gente vê que há tantas brechas, há tantos pormenores, cuidados que nós temos que tomar, né? Por que você escolheu essa área do direito empresarial? O que te levou para essa área? O direito empresarial, ele é uma área realmente, como você disse, ela é extensa, muito extensa, tem um caminho para tudo. O advogado empresarial, ele não sabe tudo e ele nem consegue, porque é muito extenso. Dentro do direito empresarial nós temos RH, que é o direito do trabalho. Nós temos o próprio compliance mesmo, que é o instituto do direito empresarial. Nós temos títulos de créditos, contratos, então é uma gama enorme. Mas o que me fez escolher e seguir este ramo? A vivência pelos escritórios, né? E eu fui me apaixonando aos poucos. Por quê? O direito é muito lindo, tem muitas áreas que dá para escolher, assim como outras profissões, mas tem muitos ramos. Por exemplo, o direito criminal, direitos fundamentais e tudo mais. Mas o empresarial, por quê? Ele gera riquezas, direito empresarial, né? Enfim, sendo bem generalista, que ele gera riquezas e gera empregos. E gera oportunidades, melhores condições de vida para todos, em todas as esferas e segmentos que lidam com o empresariado. Então nós temos ali o sócio, mas que talvez não seja o ator principal, é a atividade econômica em si, os fornecedores, os prestadores, os terceiros, principalmente os trabalhadores, que é o que dá o espírito para o negócio. Então foi isso que me fez escolher, ajudar o sócio, o empresário a tomar decisões. Tudo isso me fez apaixonar e eu venho me apaixonando a cada dia mais por este ramo. Perfeito. E quando você buscou a faculdade de Direito,
deve ter ocorrido, e aí você conta um pouquinho pra gente isso, aquele start, aquele momento que falou assim, olha, quero o direito. O direito é algo que me move, é algo que me chamou a atenção. Quando você escolhe essa carreira, o que te impulsionou ali na hora? O que me impulsionou, por exemplo, na época, apenas um tio que era advogado. Então, tinha um tio já formado pela Universidade da Bahia, de Salvador, e ele era a única imagem da família como advogado. Então, eu tinha ele e admirava muito o trabalho dele, a seriedade, né? O respeito, não apenas o respeito que ele tinha das pessoas, mas o respeito que ele tinha com as pessoas, com os negócios. Isso me fez admirar muito, chama Dr. Jurandir, e ele me fez olhar para o direito à época, né, que não tínhamos muito na família, a me apaixonar. Aos poucos, hoje nós somos uma família assim de primos, tios e tudo mais, uns 70% acho, do curso predominante é direito. Então nós temos muitos advogados, vamos abrir um prédio de advocacia de com família. A família. Mas foi basicamente isso. E aí, seguindo mesmo o direito, eu acredito que se você me perguntar de antemão, assim, de cara, fala uma palavra que te fez escolher o direito, eu te diria a seriedade que é a matéria. Não que outras não sejam, óbvio, todas são, né? Medicina, psicologia, RH, enfim. Mas porque o direito, ele está ligado à nossa vida política também, à nossa civilidade, ao trato com as pessoas, né? O dia a dia, tudo isso envolve lei, e não a lei escrita apenas, aquilo que está num código, aquilo que está num contrato celebrado, mas acordei, liguei o celular, despertador, vou fazer meu café, tudo, cada ato tem uma relação jurídica ali, então o direito ele está ali para isso. Então, e tem uma coisa interessante que a gente até conversava antes de começarmos a gravação, e eu até fiz essa provocação para o Dr. Naldo, ele vai nos ajudar a refletir sobre isso. Uma vez eu ouvi uma frase e essa frase me chamou muita atenção. Nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legal. Essas duas vertentes de pensamento, elas trazem um pouco da necessidade do direito até para criar essa base, né? Então a gente começa a falar sobre a ética, né? E o direito, a ética, qual é essa linha? Até para quem está assistindo hoje não conhece muito bem a questão legal, quando a gente fala que nem tudo que é moral é legal, onde entra o direito para poder fazer essa conexão, essa interligação? Sim, é muito subjetivo mesmo, como você disse, né? A questão da moralidade. A moralidade em si, ele é um princípio do direito, tá? Principalmente o direito público. Mas ela é muito subjetiva ainda. A própria ideia de ética é muito subjetiva. Mas nós temos a ética ligada diretamente à integridade, que eu acredito que nós vamos falar bastante aqui, ligada ao compliance, à conformidade. Mas a ética e o direito eles se encontram porque o direito, ele é o direito positivo, são as leis impostas, as leis criadas, aos regulamentos, tudo aquilo que deve ser seguido. Isto é o direito puro, mas existe o direito subjetivo, que aí envolve os entendimentos, as teses, as ideias, os advogados e advogadas, juízes, operadores, pensadores do direito que divergem entre si. Então o direito ele vem para colocar um ponto, ou pelo menos um ponto e vírgula, algo nesse sentido, nas várias ideias de moral ou ética. Perfeito. Quando a gente parte para o direito empresarial, então, você está utilizando com muita eloquência a palavra compliance. Para nós que estamos aqui hoje, leigos em direito, o que seria o compliance, doutor? Compliance, ele vem do inglês, ele é to comply. To comply é estar conforme, estar de acordo. Estar de acordo ao quê? As leis, as normativas, aos regulamentos, aos contratos, às regras, enfim, estar de acordo, estar em cumprimento. E talvez você me pergunte, mas isso já não é natural? No Brasil, infelizmente não. Tá? Então, compliance
Compliance é isso, ele vem do inglês. Compliance no Brasil, assim, bem rapidamente, no Brasil ele veio ali com os grandes bancos e as grandes multinacionais, então era negócio de gringo, era negócio do exterior. O que é isso? E talvez até hoje as pessoas se questionam, mas o compliance ele está cada dia mais presente porque as empresas médias e as menores passaram a conhecer essa palavrinha, que nós utilizamos no direito mais acessível como conformidade, simplesmente. Então, compliance, ele está em conformidade ali com as normas. E até pensando assim nessa questão da conformidade, as empresas hoje de pequeno, médio porte, elas também podem buscar essa conformidade, estar em conformidade, elas podem criar os canais de compliance dentro das suas estruturas, isso tudo é viável? E já seguindo até numa segunda pergunta, os desafios que existem para que essas empresas consigam implementar o compliance dentro da sua estrutura. Eu vou começar respondendo a segunda. O principal desafio ainda é desmistificar que compliance é coisa de empresa grande. Não é. Compliance é para todos, não só, inclusive para empresários, para autônomos também, para profissionais liberais. Um psicólogo, uma psicóloga que tem uma sala numa clínica, ela não tem uma empresa, mas ela é uma profissional liberal. Por que não falar em compliance para ela também? Então o maior desafio é tirar esse mito de que para a empresa é grande. Segunda coisa, é tirar a imagem da velha cultura. Eu não preciso disso. Para quê? Eu não trabalho com o governo, então não preciso lidar com... Não faço licitação, não atuo com venda, né, a órgão público. Então são mitos. E por fim, trazer a cultura da conformidade. Porque então, apesar do Brasil ainda ter um arcabouço jurídico, tributário e tudo mais absurdo, né? Estamos esperando a reforma tributária, vamos ver o que vai acontecer aí, de fato se vai melhorar, mas apesar de tudo, nós temos que buscar a cultura da lisura, da integridade. Então, os desafios é isso, tá? E geralmente dentro de uma empresa, quando se estrutura o compliance, que profissionais que estão ali colocados, qual a estrutura que eu preciso enquanto empresário para poder estruturar o compliance na minha empresa? Bom, a empresa, ela não precisa que ninguém de dentro dela seja envolvida em compliance. Hoje em dia, uma consultoria externa pode implementar um programa de integridade, um programa de compliance. Óbvio, só basta que a empresa tenha esse mindset, esse pensamento de querer implantar. Depois, é possível colocar um gestor, a depender do tamanho da empresa, um ou outro gestor, ou até mesmo uma equipe. Aí vai crescendo, né? Na tua empresa de 400 colaboradores, ele tem um comitê de compliance, né? Tem 10 gestores que fazem parte, mas ainda assim possuem assessoria do jurídico, possuem assessoria em compliance, uma consultoria como a FATD, por exemplo, que está ali prestando consultoria, né, e auxiliando na tomada de decisões. Então, depende muito do tamanho da empresa, e da mentalidade, como você falou. Eu quero até aproveitar, porque foi uma pergunta meio gatilho, viu, pessoal? Porque nós temos clientes aqui dentro da FATD que hoje a gente auxilia na estruturação do compliance na empresa. Uma das ações que nós fazemos, e quando a gente fala de mudança de mentalidade, é a formação. Por isso nós temos aqui dentro da nossa empresa um programa ótimo para vocês poderem conhecer, que é o FATD Academy. O FATD Academy, ele vem numa propositura de gestão. Trabalhar com os gestores das empresas, e não estou falando de empresas multinacionais. Logicamente, a gente atende as multinacionais, atende as empresas de médio porte e as empresas de pequeno porte também. E o Academy, ele é estruturado para que a sua empresa tenha durante 18 meses profissionais de diversas áreas formando seus líderes, mudando a mentalidade. E o Dr. Arnaldo, inclusive, é um dos profissionais que nos auxilia no programa Academy. Então, você que está assistindo fala assim, Felipe, gostei desse bate-papo, quero trazer esse bate-papo para a minha empresa, para os meus colaboradores. A gente consegue levar por meio do programa ou até mesmo por palestras pontuais. Logicamente que a mudança de mentalidade, ela só ocorre
processualmente, né? Quando as pessoas conseguem despertar para esse processo de inovação, crescimento e para até conseguir trazer essa estrutura de compliance para a empresa. Então, Felipe, achei bacana. O programa Academy, ele é hoje o programa que eu indico para vocês. Se vocês quiserem olhar no nosso site, vocês vão ver lá a estrutura dos nossos clientes, alguns depoimentos e vão poder ter ideia de como levar esse bate-papo também para a empresa, né, Naldo? Agora que passa esse momento de vendas aqui que a gente faz e que é sempre legal contar um pouquinho do nosso trabalho, o Dr. Naldo é o advogado responsável pela parte jurídica aqui da FATD e hoje, doutor, a gente vê muita mudança na gestão, principalmente quando se fala de regulamentação, a lei anticorrupção no Brasil e como que toda essa mudança na legislação tem impactado dentro das estruturas empresariais. Você tem encontrado esse dilema dentro das empresas que você atende? Como que você tem vivenciado isso? Sim. Primeiro passo e a maior demanda vem quando o cliente, ele, de alguma forma, ele é obrigado a estar em compliance. Ou a ter um programa, tá? Ou quando ele lida direto com o governo. Então, quando ele, de alguma maneira, ele fornece, ele atua com licitações, ele precisa estar com as certidões negativas, coisa básica, certidão negativa, você entra no site ali da Receita Federal e sai uma certidão. E, às vezes, a certidão ela sai positiva, ou seja, há alguma pendência ali, e às vezes não por falha, não por erro dele, mas porque algum imposto foi computado de forma errada, porque faltou uma guia, por coisinha mínima. E é faltando essa certidão, e é com esse pequeno probleminha que ele deixa de celebrar um contrato grande, tá? Ou deixa de receber um valor que ele está esperando receber hoje, dia 22, dia 23, dia 24, e aí acaba tendo um problema no seu fluxo. Então, e dá para entender que o profissional da área da contabilidade ele também auxilia muito nessa estrutura de compliance, né? Ele faz parte, a contabilidade, ela faz parte do grande guarda-chuvas que é o compliance. A gente fala que o compliance é um guarda-chuvas, né? E debaixo dele tem o ESG, o próprio ESG mesmo, a ideia de, né, do social, do corporativo, da governança está dentro do compliance, tá? Então, o primeiro cliente, a primeira empresa, a primeira demanda é aquele que lida diretamente com o governo. Depois disso, vem as empresas que lidam com grandes fornecedores ou grandes clientes. Então, por exemplo, um cliente que é um cliente pequeno, mas que ele tem um contrato de valor vultuoso com uma multinacional. Essa multinacional, ela não é pública, ela é uma empresa privada, mas ela exige o compliance, ela exige a integridade. Então ela fala, eu vou te pagar daqui 45 dias, faturamento, perfeito, eu quero esse calhamaço de documentos aqui. Inclusive, até colocando que você não pode ter processos aí, né? Exatamente. Nós vendemos aqui também para algumas multinacionais, o Dr. Naldo nos ajudou até nas adequações dos nossos contratos e tudo mais, e isso já veio até para nos precaver nessas situações, né, doutor? Sim, sem dúvidas. Isso faz parte do compliance. Então, aí vem a empresa que lida com o fisco, que lida com o governo, depois vem empresas que lidam com outras empresas de porte maior e, por fim, empresas que lidam com outras, ou grandes ou médias ou pequenas, mas que estão com essa cultura de que, olha, eu só celebro um negócio com uma empresa correta. Então, primeiro ponto. Isso é mal de advogado, mas as pessoas estão começando a ter esse mindset. Isso é legal, principalmente o empreendedor. Ele analisa o seguinte, um cliente nosso, um pequeno empreendedor, ele foi colocar o carro dele à venda em consignação numa loja grande, uma loja conhecida e tal, mas ele falou, eu vou colocar o meu veículo em consignação por 40 dias. Nessa loja, olha, me parece que está tudo certo, mas dá uma olhada aí. Pegamos os documentos, tudo bonitinho, só que havia um processo judicial muito recente, e o processo falava que a empresa, basicamente, ela não repassava os valores, as vendas do carro. Né, enfim, e aí o cliente ele ficou apavorado, eu não recomendo esse negócio, a empresa parece que é muito certinho, mas ali há um indício de golpe, algo nesse sentido. O cliente, ele nem era uma pessoa assim, eu sou tão famoso, não, a pessoa é um empreendedor mesmo, não vou seguir. Então o mindset de que eu sou
ele está aí já. Né? Não é porque o governo exige, não é porque a giganta multinacional exige, é porque a cultura de conformidade só celebra negócios com empresas idôneas. Perfeito. E isso, por exemplo, no caso da nossa empresa, jogando a bola de novo, né? A gente já faz isso. Quando nós vamos celebrar os contratos, todos os nossos contratos vão para o nosso escritório jurídico, que é o Dr. Naldo, ele consegue verificar o que está em conformidade ou não. Vocês fazem esse trabalho também. Então, quem está nos assistindo aqui fala assim, Felipe, eu gostaria de saber se a minha empresa está em conformidade, se os fornecedores que eu tenho, todos os stakeholders estão em conformidade, o seu escritório faz isso. Sim, nós fazemos. E outros serviços que vocês demandam, que vocês também desenvolvem lá no escritório, doutor? Bom, além do compliance de forma direta, desde trabalhos mais pontuais, uma análise contratual, vamos lá, o serviço mais corriqueiro é uma consulta. Eu costumo dizer que uma consulta jurídica, ela não tem segredo, é igual uma consulta com um médico, com um psicólogo, um psiquiatra. Quanto custa, por exemplo, apareceu, sei lá, uma manchinha, uma pintinha em algum lugar no seu corpo. Você vai, marca um dermatologista ou um clínico geral, enfim, e paga um valor X. Exato. Se não for nada grave, ele vai descartar, tudo bem. Se for algo, ele vai fazer um exame e tal. Digamos que ele descobre que aquilo ali seria um potencial câncer, algo nesse tumor, sei lá, um câncer de pele. O tratamento feito com antecedência vai te dar a cura. Basicamente isso, né? E o tratamento ele vai custar bem mais, vai ser menos agressivo, você foi no começo. Ou talvez você vai descartar o problema numa consulta. Com o advogado é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então vem a consulta jurídica antes de celebrar, isso é muito importante. Ou depois, não tem jeito, advogado, eu já assinei, eu preciso tomar alguma medida. Estudamos também o caso, então começamos com a consulta, analisamos reuniões, mais de uma reunião se uma consulta não for possível, fazemos análises contratuais, enfim, e prestamos a consultoria jurídica contínua também, que é deixar a empresa em conformidade. Excelente. E você me tocou num ponto bem interessante, que eu brinco muito com os nossos clientes, nos treinamentos que eu ministro, que eu falo que a era pós-pandemia, ela se tornou também a nova era do conhecimento. O que significa isso? Enquanto o doutor falava a respeito da consulta e tudo mais, eu tenho certeza que muitos viram a pintinha, foram conversar com o médico, mas já pesquisaram no Google, então, pelo amor de Deus, é câncer lá, aí chega no médico, não é nada, olha, isso aqui, ou ao contrário também. Mas hoje, com celular na mão, inteligência artificial e tudo mais, a gente entra numa era muito perigosa do conhecimento. É a era que a gente mais tem acesso à informação, porém que a gente não utiliza de uma maneira adequada. Então, médico, psicólogo, advogado, todo mundo quer ser, né? Então você conversou, não, mas a lei fala isso, a lei, até nas discussões políticas a gente está vendo muito a ênfase nessas discussões de o artigo não sei o que, a Constituição não sei o que. Então, é sempre interessante a gente procurar o especialista da área, a pessoa que estuda para isso. E eu sei que uma das suas áreas de especialização é nessa parte de conformidades e tudo mais, né, doutor? Sim. Conta um pouquinho até como foi isso, essa formação sua. Sim, eu sou pós-graduado em Direito Civil e Empresarial, tá, pelo BMEC. Hoje eu atuo como secretário na Comissão de Direito Empresarial da OAB Campinas, tá? Então, o meu dia a dia é isso, respiro direito empresarial o tempo inteiro. Tenho especialização e cursos de extensão em contratos empresariais, proteção de dados, que está dentro do grande guarda-chuva, que é o compliance, né? Tem cursos em ESG, tudo voltado para a área realmente do corporativo. Mas o corporativo, como eu disse no começo, qualquer negócio, inclusive para o microempresário, sabe? O liberal, o profissional liberal. Não é um bicho de 7 cabeças, não é aquele absurdo de caro, não é. E compensa, como você disse, é melhor contratar para prevenir, né, do que... Sim. E logicamente, quando a gente fala dessa parte PJ, né, do CNPJ em si, a gente está falando da constituição de uma pessoa. Eu acho interessantíssimo isso, quando fala assim, a pessoa física, a pessoa jurídica. Existe a pessoa física, existe a pessoa jurídica, e o empresário que consegue ter a visão de que a empresa é uma pessoa, é a pessoa jurídica que ele tem que cuidar como se fosse um filho dele, aí ele também se precaver em cima de todas essas nuances, né?
o contador de uma maneira adequada, tanto que nós vamos trazer até o escritório de contabilidade que faz hoje a contabilidade para a FATD, a gente fez um convite, eles vão estar aqui conosco no episódio também, a gente está trazendo aqui o nosso advogado, porque são os cuidados que a empresa precisa ter para cuidar bem da sua pessoa jurídica, né, Naldo? Então, é importante fazer esse atendimento, essa busca, mesmo que sejam para consultas. Então, se eu tiver uma dúvida, eu posso entrar em contato com vocês também. Sem dúvidas. Aí, só para finalizar, existe a consulta básica, a reunião, tá? E existem os pacotes que você celebra. Então, por exemplo, eu quero uma consultoria mensal. Eu não posso pagar isso que você está me oferecendo de proposta, mas eu quero isso. Dá para fazer, eu sei que a FATD também faz isso, não é algo engessado, né? É feito isso de forma bastante customizada. Eu acompanho a FATD faz um tempo também, antes mesmo de... Acho que desde a sua criação, desde né? Desde a minha criação, eu acompanho a FATD, já fui consultor de palestras, então sei que o trabalho é extremamente... Eu sou suspeito para falar, mas é muito sério, é de qualidade, motivo pelo qual eu nem estaria aqui se não fosse, nem seria advogado deles. Gostaria de te dar parabéns também, Felipe, sabe por quê? Porque você tem, além de todas as qualidades que você possui, você sabe disso, você possui um mindset de conformidade. Isso é legal, de olhar para a necessidade, de falar, olha, eu vou economizar aqui, para que eu preciso pagar aquilo ali? Não vou pagar não. Você tem esse mindset e você é muito criterioso. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas o Felipe é tão criterioso porque toda a equipe, todo mundo que está com ele, seja parceiros, seja seus colaboradores, ou até mesmo estagiário, quem for, que está com o Felipe, passou por um critério grande, que é o critério da excelência, da eficiência. Então, eu queria te dar esse parabéns. Isso é meio raro de ver hoje em dia, está se tornando cada vez mais constante, essa conformidade dos menores, dos médios e dos... A FATD, quando você fala que o seu escritório tem 8 anos, a FATD está também com a mesma faixa etária, né? Nós estamos completando 9 anos agora em 2024, ano que vem estamos indo para o decanato aí da FATD. E tem uma coisa que a gente sempre prezou, Naldo, é que a gente conhece as nossas origens, nós vivemos em um país onde as situações estão cada vez mais judicializadas e existe uma preocupação muito grande para que a gente esteja em conformidade também com a judicialização. Então, quanto mais a gente se protege nesse sentido, mais a gente consegue prestar um serviço de qualidade para os nossos clientes. Então, eu brinco até que os nossos consultores, eles têm essa liberdade para poder criar treinamentos, fazer os processos seletivos com muita tranquilidade, porque nós temos bons profissionais também que nos auxiliam, que cuidam da empresa para nós. Então pode ter certeza que tudo isso que você trouxe para mim, eu remeto a você pela excelência que você, Dr. Lafayette, o seu sócio, vocês atendem com esse cuidado os clientes de vocês. E quando eu entro nessa parte da pós-modernidade, do conhecimento, essa coisa que todo mundo tem na palma da mão, pós-verdade, exatamente. Doutor, a tecnologia, ela também auxilia no processo de implantação do compliance nas organizações, né? Auxilia muitas vezes, pode não auxiliar tanto. Como que você vê essa questão da chegada da tecnologia e o impacto que ela tem nas organizações? Olha, em termos de compliance, ela mais auxilia mesmo, né? Ela nos dá ferramenta, né? Várias ferramentas para implantar os programas. Hoje não se fala mais em código de ética. Há pouco tempo se falava, eu tenho um código de ética. Eu tinha um código, ele ainda existe, mas ele não é só. O compliance não é aquele código. Interessante, essa é uma novidade, isso para mim também é interessante, que a gente escutou tantas pessoas falando assim, eu tenho código de ética na empresa, então hoje como que está? Hoje não é mais, é possível ter o código de ética, né? Mas o código ele faz parte, é uma ferramenta do programa. Hoje o compliance mais robusto, mais atualizado, ele segue a ISO 37301, tá? Da BNT. Ele está de acordo, até você falou no começo, da legislação. Quando que a questão anticorrupção começou a pegar no Brasil? No governo Dilma, ela criou uma lei em 2000 ela sancionou uma lei de 2003 a 2015
que trouxe os acordos de leniência, que deu mais poder para a Controladoria Geral da União, né, que tem um status de ministério de ética. A própria CGU no governo Dilma mesmo criou o selo Proética hoje. Uma empresa que se diz, eu tenho o selo Proética, é uma das mais, que possui um código mais robusto. Então isso veio no governo Dilma, esse boom mesmo veio no governo Dilma, sancionado por ela. Acordos de leniência, só para quem não sabe, se sua empresa estiver envolvida com algum escândalo de corrupção, algo nesse sentido, é possível celebrar um acordo, tá, com o Ministério Público, na Justiça, enfim, e você ter uma pena reduzida ou até mesmo ser isento. A própria lei diz, e aí é que entra o compliance para as menores, a lei diz que não é obrigatório ter programas de compliance, mas quem tiver vai receber um benefício. Mais ou menos isso. Então, as empresas que tiverem um programa de compliance, elas terão uma atenuação em eventuais penalizações ou multa, ou até mesmo isenção. Tá? Isso é importante. Mas não fica apenas no código. Como eu disse, o código de ética é outro documento que se coloca para os colaboradores assinarem. Não. Ele é um instrumento. E a tecnologia ajuda como? Programa. Então nós temos um programa que ele é, primeiro, existe um manual de regras, que é desde as vestimentas, regras de RH, regras internas, regras mais robustas de números, contabilidade, tudo. Estamos vendo casos americanos, né? Não podemos falar muito porque ainda é um caso em andamento, mas, né? Enfim, e aí existem vários subitens ali dentro do programa. A tecnologia ajuda, por exemplo, no canal de denúncias. O canal de denúncias ele é desde uma caixinha, tá? Lacrada, que você coloca um papelzinho ali, denuncia aqui para o compliance. Você pode colocar isso no corredor da empresa, até um 0800, um aplicativo, um site dedicado para isso. Então a tecnologia veio para ajudar, tá? Eu não diria que ela teria pontos negativos para fins de compliance, não. Acho que são mais positivos. Mesmo. E as empresas que prestam auditoria, que a gente até falou um pouquinho sobre isso, elas têm um papel fundamental também. Como você está falando dessa operacionalização, a empresa ela tem essa flexibilidade em criar a operacionalização do processo de compliance quando implantado. E aí as auditorias ou essas empresas terceiras que entram nas empresas para acompanhar esse processo, qual o impacto? É positivo? Vale a pena buscar uma auditoria para isso? Como que você vê isso? Muito positivo. Tirando as empresas maiores que investem nos seus profissionais ali, advogados e seus jurídicos, até elas buscam um jurídico externo especializado em compliance. Tá? Esse jurídico externo ou essa empresa de consultoria que sabe que não precisa ser advogado para trabalhar com compliance. Tá? Óbvio, em algum momento o consultor ele vai precisar do apoio do advogado, porque ele vai precisar saber da lei. Mas uma pessoa ligada à compliance, um ouvidor de compliance, um gestor de compliance, não precisa necessariamente ser advogado. Tá? Tanto que tem um livro que eu vou falar depois aqui, um livro bem operacional, que é um grande estudioso, eu acho até aqui de Campinas mesmo ele chama Matheus Solana, ele é professor da FAC, ele é economista, formado em engenharia também, não tem nada a ver com direito, mas ele trabalha com auditoria, dá aulas nisso, então é bem bacana isso. Então, qual a importância da auditoria? Não me perder aqui, né? A importância é, quando você traz uma empresa externa, você dá mais lisura, porque, como eu te disse, a lei lá de 2015, a lei anticorrupção, a Controladoria Geral da União, o CGU, o selo Proética, as ISOs, ou até mesmo os órgãos do governo vão querer saber, no caso das americanas, cadê seu programa de integridade? Está aqui um documento assinado pelos meus funcionários, meus 200 mil funcionários e tal. Isso não serve. Isso não é um programa de ética. Isso aqui é para gringo ver. Só que a gente proforma, né? E tal. Cria, coloca ali num canto e deixa pegar poeira. Não é isso. Então existe a implementação. Na implementação tem vários treinamentos, por exemplo, que a FATD pode fazer, faz inclusive, né? Treinamento, eu já dei treinamento. Isso, exato. Em nome da FATD, falando de governança também, de compliance. Então existem os treinamentos iniciais,
de implantação, existem as auditorias permanentes e existem também as auditorias de denúncias, fiscalizações de denúncias. Tudo isso de forma externa é mais recomendável, é mais robusto. Perfeito. Porque assim, quando eu tenho um canal externo de denúncias, eu não tenho medo de denunciar. E a própria lei ela faz isso, você tem que dar ao colaborador ou ao terceiro, tá? Não é só empregado que denuncia, tá? Pode ser um prestador de serviço. Aliás, se o meu escritório estiver envolvido amanhã com algum escândalo, algo que vá macular algum ato ilícito, com você que é meu cliente diretamente, alguém pode me denunciar. Eu não sou colaborador, não sou CLT da FATD, mas eu faço parte do universo FATD. Exato. Eu respondo pela ética também. Então, quando você tem uma consultoria externa, você dá mais robustez. Perfeito. E você tem cases de sucesso dentro do seu escritório, ou até mesmo que você conhece, até para a gente poder vislumbrar um pouco qual que é o caminho, como que essas empresas, essas organizações se prepararam para isso? Sim, sim. Por uma questão de ética, da própria ordem, eu não posso citar nomes, mas nós temos um grande case que começou com uma empresa de porte médio, grande, tá? Uma distribuidora com 400 funcionários. Nós fizemos uma reformulação do compliance lá. Até então era só o código de ética mesmo. Nós fizemos o programa de integridade e compliance, e esse programa é robusto, composto do código de normas internas de RH, de normas de contabilidade, até o trato com o governo. A empresa ela não lida muito com o fisco, mas tem uma regrinha que, se em algum momento algum colaborador, seja ele sócio, diretor, contador, advogado, precisar falar com um funcionário público, ele não pode falar sozinho. Ele tem que ir com um segundo, um terceiro ou até mesmo um membro do comitê do compliance. Sensacional. Então, existe essa regra implantada. Então, esse foi um grande case. Essa empresa hoje, ela só tende a crescer. É um cliente muito bom nosso, que leva isso muito a sério. Trazendo de 400 funcionários para menores. Todos os demais clientes que nós estamos hoje, podemos assim falar, vendendo compliance, eles fecham uma consultoria jurídica, mas hoje em dia nós nem falamos muito de consultoria jurídica. A gente fala, nós estamos vendendo conformidade, compliance, né? E é aí que essas empresas olham isso, compram isso e vão se adaptando, né? Às vezes a gente nem usa o termo compliance, usa o termo conformidade mesmo. E você vê que é uma tendência, doutor? Você acredita que o futuro aí das pequenas e médias empresas é investir cada vez mais em conformidade? O futuro pelo que eu te disse eu te digo que não é futuro, já é presente. presente. Já é presente. Como eu te disse, olha só, isso me pegou de surpresa. Um empresário, pequeno empresário, mas um empreendedor que está crescendo, é cliente nosso, não vou falar nomes, mas ele está indo bem. E ele, antes mesmo de deixar um carro, um veículo, não é? Numa loja e tudo, era algo tranquilo, não é um veículo de valor alto, agregado e tal. E do advogado, né? Eu não falo muito doutor porque não preciso falar de doutor, mas tudo bem. Doutor Naldo, né? Naldo, Lafayette, advogado. Pesquisa essa empresa para mim, que nós chamamos de due diligence, que isso também faz parte do programa de compliance, a diligência prévia, que é analisar um potencial fornecedor, cliente ou prestador, ver se ele tem lisura e idoneidade. Então fizemos uma pesquisa de cara ali e vimos aquele problema que ele estava envolvido, né? Vendia os carros e não repassava não dinheiro. estava repassando ali. Exatamente. E isso, o cliente que fez essa busca, ele era um cliente de pequeno porte. De pequeno porte. E você conseguiu livrá-lo dessa situação. Exatamente. Perfeito. E talvez a empresa não ia dar um golpe nele, né? Mas o fato dele buscar isso antecipadamente, isso é importante até para quem está assistindo. Eu acho que a gente frisa isso, bate nisso várias vezes, porque você, pequeno empreendedor, médio empreendedor, eu tenho uma transportadora, vou fazer a compra de caminhões ou quero deixar esses caminhões em consignado com lojas de automóveis. É importante ter a procura jurídica.
Eu tenho um amigo, doutor, que inclusive, antes de buscar alguns negócios que ele procurava fazer, antes ele ia muito por impulsividade, né? Então eu vou fazer lá. Falei, busca um advogado, começa a conversar com um advogado, porque colocar no papel as diretrizes que você tem como objetivo para trabalhar, lugar que você quer chegar, é o principal passo. Até tem um case interessante aqui da FATD, doutor, que no começo nós tínhamos um perfil até inocente nesse sentido. E o doutor Naldo foi uma das primeiras pessoas que pegou muito no meu pé e disse, amigo, vamos fazer, a gente faz um contrato de gaveta, de boca, nem precisa marcar nada, assinar nada, vamos... E nós tivemos alguns problemas seríssimos em relação a isso. Então, hoje em dia, eu sempre aconselho as pessoas, pode ser o seu melhor amigo, pode ser da sua família, sempre que você vai fechar um acordo, escreva, procure um advogado para poder ter essa base e essa tranquilidade para fazer o negócio, né, doutor? Sim, a gente costuma dizer, e isso vem até dos Estados Unidos, do exterior, mas isso é verdade, tá? Muitas pesquisas de profissionais inteiros na área de compliance, e que isso é uma grande verdade. A cada $1 investido, vamos falar R$1 investido em prevenção, você economiza 5. É o que eu te falei da consulta. Uma consulta, sei lá, quanto você paga uma consulta hoje? Uma consulta de R$400, sei lá, R$200, R$300, ou até menos. Custa isso. Bem mais barato. Agora, depois que tem um problema, vamos falar do problema do veículo, né? Exato. E veio com o problema. Vendeu o veículo, sei lá, R$80 mil, né? Um mini caminhão, um micro-ônibus, um carro. O honorário, as custas judiciais, talvez uma perícia judicial. Muito caro. Custa bem mais do que uma consulta de R$300. Exato. Então, assim, é bem mais barato prevenir. Compensa. Sabe? Em todas as áreas, na saúde, Exato. a questão mental, não estou bem, não estou legal, estou com sentimentos ruins, estou passando por um momento de término com um ex, com uma ex, sei lá, busca ajuda. Exato. E eu falo isso até na parte de treinamento, eu brinco sempre com os nossos clientes, eu estou pensando em criar treinamentos para a minha empresa, é um custo que eu vou ter, não é custo, é investimento. O investimento que você faz no treinamento dos seus colaboradores vai gerar retorno financeiro para você. Assim como o investimento que ele faz na contratação do setor jurídico, de um consultório de advogados para poder protegê-lo, com certeza vai fazer com que você não tenha maiores gastos no futuro. Aí, doutor, a conversa quando é boa, ela passa rápido, né? Ela vai rápida, e a gente está chegando aqui agora no momento de finalização desse bate-papo gostoso que a gente teve hoje aqui com o Dr. Naldo. E eu sempre falo para as pessoas que passam aqui pelo nosso podcast que mais do que o conteúdo que foi compartilhado é a pessoa que aqui está. Então eu queria até deixar um abraço para o Dr. Lafayette Campos, seu sócio. Vocês dois formam uma parceria muito bacana, nós somos privilegiados por sermos atendidos por vocês, estamos muito contentes com o trabalho de vocês, então obrigado pela parceria com a FATD e o Naldo, Dr. Naldo aqui sentado na minha frente. Para quem está assistindo aqui, que dicas que você poderia deixar, por exemplo, de filmes, séries, livros, o que você poderia deixar aí como uma inspiração cultural para os nossos telespectadores? Eu vou deixar, eu até tenho aqui escrito, tá? Eu vou deixar uma dica de um livro mais técnico. Perfeito. Ligado a auditorias e fiscalização em programas de prevenção em compliance. Ele chama Fraudes, Riscos e Prevenção, do Matheus Solana. Tá? Ele é professor aqui. Você pode só repetir novamente? Fraudes, Riscos e Prevenção. Fraudes, Riscos e Prevenção, do Matheus Solana. Isso. Perfeito. Para quem está assistindo, esse link para o livro ele vai estar na descrição desse vídeo do podcast. Nós vamos deixar para esse livro. Qual outro? Perfeito. O segundo, este aqui que eu trouxe, se chama Sem Data Vênia, do ministro Barroso. É até um presente para você. Perfeito. Muito obrigado, viu, Naldo? Fique para você. E para o pessoal, Sem Data Vênia, um olhar sobre o Brasil e o mundo, do ministro, né? Isso. Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo. Também vamos deixar o link aqui para vocês que tiverem interesse. E eu mesmo vou começar a ler, né? Já ele tem é esse para... excepcional. Ele é um ministro bastante progressista, as ideias dele é bem ponderado. Só que neste livro ele não trata muito do direito, ele fala a visão dele de cidadão. A visão do Brasil cidadão, ele fala do Brasil história, economia, o plano real. Eu abri uma página aleatória aqui, ele entra com uma frase, né, aqui do Papa Francisco,
que ele fala assim, ó, quem entrega o suborno é mero intermediário, quem de fato paga pela corrupção são os pobres. Isso é fantástico, genial, já me chamou a atenção. É isso. Eu te diria que dentro do Brasil, ele é um dos pais da integridade, assim, que estudiosos, né? Então, um dos maiores estudiosos que fala muito sobre integridade, ética, principalmente no direito privado, público. Então, é excepcional, você vai gostar muito, tomara, tá? Eu colocaria 2 filmes. Um deles é um filme mais técnico, que está ligado em compliance. É um documentário da Netflix, é o Queda Livre, a tragédia do caso Boeing. Eu acho que você chegou até a ver. Não, esse não, já vou amargar. Queda Livre, a tragédia do caso Boeing. Netflix. Foi vários problemas por falha de compliance, de conformidade, que acarretaram em uma série de problemas em que a empresa passou, a gigante, Boeing, a analisar mais valores de dinheiro do que de fato em qualidade. E não dá para brincar com a aviação. Né? É um ramo saúde, tem coisas que não dá para economizar. Então é um documentário muito bacana da Netflix. Tá? Eu deixo um filme muito bacana, que é um dos meus preferidos, se chama Interestelar, de Christopher Nolan. É um filme sensacional. E para finalizar, para não me estender, eu deixo uma frase também do Ministro Barroso que diz o seguinte: o universo protege quem se move por bons propósitos. O universo protege quem se move por bons propósitos. É uma frase que ele costuma dizer sempre. E eu tenho isso como lema de vida, porque ninguém está vendo, não interessa. Eu fiz o que é correto. Né? Eu vou levar essa caneca aqui da empresa, ninguém vai ver, coloque na mochila uma caneta Bic, né? Sei lá, vou deixar de pagar um imposto ali, eu sou tão pequeno, qual o problema? O fisco não vai vir atrás de mim, mas o universo está vendo, né? A sua consciência. Isso é importante. Você sabe uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos, não sei se você chegou a pegar essa época também, mas a impressão, por exemplo, a impressora da empresa. Eu dou tanta risada porque assim, a impressora da empresa, algumas empresas têm isso lá na sua política instituída, só se imprime arquivos da empresa. E tem empresas, como o nosso caso aqui mesmo, a FATD, eu não vou ficar contando o que foi impresso, o que não foi impresso, mas os colaboradores, as pessoas, os consultores que aqui estão, eles sabem o que se imprime ou não se imprime. Então, eu imprimi uma folha qualquer. Como você falou, a gente pode não ter essa conexão, esse momento, essa sabedoria, mas tudo tem contato, né? Acaba gerando depois lá na frente algum impacto negativo, que a gente sabe que isso impacta no orçamento, a gente não se preocupa com essas pequenas coisas, a caneta Bic, o uso do grampeador, post-it, sei lá. Post-it, são coisas pequenas, mas fala muito sobre as características dos profissionais que ali atuam, né? E isso não precisa ser dito, mas ele é refletido, não tem jeito, né? E doutor, achei muito bacana o nosso bate-papo, eu gosto muito dessas reflexões da área do direito, o doutor deixou aqui algumas dicas de filmes, livros técnicos e deixou o Interestelar do Nolan também, que é sensacional. Eu sou um aficionado, gosto muito das séries de direito, mas eu sei que as séries de direito elas são muito lúdicas, né? Suits, por exemplo, que é uma série que eu sou muito fã, já assisti 3 vezes ela, de início ao fim, tá? É uma série gostosa para você ver, para viajar um pouco nesse universo do direito, mas traz algumas reflexões sobre liderança, sobre gestão, sobre o contato que você tem empresa para empresa. E tem uma série que eu assisti alguns anos atrás, doutor, ela fala pouco sobre o direito, mas para entretenimento ela é sensacional, que é How to Get Away with Murder, com a Viola Davis, né? Annalise Keating, que é a personagem principal. Eu adoro, viu, gente? Ali eu sou suspeito em falar, porque é uma atriz, uma das melhores atrizes de Hollywood hoje, e que vale a pena também, às vezes, se você dar uma olhada, se quiser um entretenimento, alguma coisa diferente, dá para encontrar as 2 séries, inclusive, na Netflix também, tá? Deixo essas séries como dica e podcast, logicamente, que eu vou deixar o da FATD, né? Então, entre aqui no nosso canal no YouTube, a gente tem alguns episódios que, inclusive, estão no Spotify, que fala sobre liderança, gestão. Tem uma série da Netflix que chama Coisa Mais Linda, tem uma reflexão com as psicólogas aqui da FATD, dá para você ouvir no carro, fazendo um exercício. Então, há muito conteúdo e entretenimento também na FATD. Doutor,
obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua história de vida principalmente. Eu desejo que você encontre muito sucesso em tudo que você fizer. Porque às vezes a gente fica pensando que o sucesso é o carro do ano, a viagem para o exterior. Hoje cedo eu ministrava uma palestra para educadores em uma cidade aqui, vizinha de Campinas, aproximadamente 140 educadores. Eu brincava com eles, às vezes perguntar para a criança, o que você quer ser quando crescer? Hoje a gente precisa educar as crianças para responder assim, eu quero ser feliz. Né? Então eu não preciso do bem material, ele vai me dar condições para encontrar aquilo que faz sentido na minha vida. E espero que de coração que você continue encontrando esse sentido no direito, na pessoa que você é, nos relacionamentos com amigos, com as pessoas com quem você convive, porque para mim não só um ex-aluno, você é uma inspiração também, viu? Uma história de vida de sucesso. Então, muito obrigado pelo seu tempo, viu? É recíproco. Muito obrigado. Tá certo? E para você que está assistindo, acompanhe, semana que vem nós vamos ter mais um convidado aqui na FATD. Deixa o seu comentário, quer mandar alguma pergunta para o Dr. Naldo? Pode deixar o comentário que a gente encaminha, as respostas vêm. A gente teve o Reginaldo Rocha da área de finanças, tem vindo muitas perguntas lá no episódio dele, está respondendo lá também. Então fica à vontade para entrar em contato conosco. Se quiser saber um pouquinho mais, www.fatd.com.br. Agora, se você quiser conhecer o escritório do doutor, fala aí que a gente já vai colocar até escrito. Onde que eles podem? No Instagram, Perfeito. Né? Camargo Dias e Campos. Lá tem nossos links, nosso site, Facebook. Então, basta colocar Camargo Dias e Campos diretamente no Instagram. Você vai encontrar bastante conteúdo. Tem o meu também, Naldo Camargo ADV. Tem bastante conteúdo lá também. Vai estar aqui já na nossa tela. Então, quem tiver interesse, conhece a Camargo Dias e Campos, Naldo Advogado? Naldo Camargo ADV. Naldo Camargo ADV. Entra em contato, tira a sua dúvida, aproveita que é um serviço de excelência. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.